Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de fertilizantes. Você vai ver que o ataque de percevejo na cultura da soja representa enormes prejuízos aos produtores e ao país. Vamos comentar do crédito rural, de dinheiro para a produção agropecuária. Vamos falar do mercado da soja e também da moratória da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de fertilizantes. Ao longo de 2024, o Brasil importou 1 bilhão e 200 milhões de dólares em fertilizantes do Marrocos. E esse montante, que classifica o país do norte da África como a quarta principal origem de compra deste insumo pelo mercado brasileiro, com 8,6% do total importado, atrás apenas da Rússia, com 27%, da China, com 14% e do Canadá, com 9,8%. Alguns dos fatores que contribuem para essa representatividade do Marrocos são o alto investimento de inovação e tecnologia, além de circunstâncias da natureza, já que mais de 70% de todas as reservas mundiais de fosfato, mais de 50 bilhões de toneladas, estão em território marroquino, o que torna o país líder mundial na produção e exportação do mineral essencial para a produção de fertilizantes. Principal responsável por essa extração e produção, a empresa estatal OCP NutriCrops recebeu jornalistas de todas as partes do mundo em suas instalações para apresentar um pouco de todo o processo realizado para transformar uma rocha em elemento fundamental na produção de alimentos. Em 2024, o Brasil foi responsável por 17% da receita mundial do grupo OCP, se consolidando como um dos maiores mercados mundiais para a OCP NutriCorps. Além do volume, o Brasil também é um dos mercados onde nossas soluções fosfatadas, customizadas, de alta eficiência, entregam maior valor econômico, especialmente em regiões nas quais os solos tendem a reter o fósforo. Isso se alinha à nossa missão de melhorar a saúde do solo e apoiar os agricultores com estratégias de nutrição produtivas e sustentáveis. Apesar do avanço, a OCP ressalta que ainda existe um grande espaço para crescer, além dos cerca de 70 milhões de hectares atualmente ocupados com culturas comerciais, e o Brasil ele possui aproximadamente 180 milhões de hectares de pastagens, grande parte com algum nível de degradação. Dados recentes mostram que 57% das fazendas brasileiras nunca utilizaram fertilizantes, evidenciando o potencial de ampliação da produtividade e da sustentabilidade. E agora vamos falar do mercado da soja e também da moratória da soja. Grandes empresas, grandes tradings mundiais de soja avaliam deixar a moratória da soja para preservar benefícios fiscais concedidos pelo estado do Mato Grosso, que é o principal polo produtor do grão no Brasil. A possível ruptura envolve empresas com operações relevantes no estado e pode, vamos dizer assim, representar uma mudança estrutural
em um dos mais importantes acordos ambientais do agronegócio brasileiro. Segundo a apuração da Reuters, a decisão ela está ligada diretamente a uma nova lei estadual que entra em vigor agora, a partir de janeiro, que é a legislação que foi aprovada pela Assembleia Legislativa lá do Mato Grosso em 2023 e determina a retirada de incentivos fiscais de empresas que participem de pactos ambientais considerados mais restritivos que a legislação brasileira. Um relatório preliminar de auditoria estadual apontou que as tradings receberam cerca de 4,7 bilhões de reais em incentivos fiscais entre 2019 e 2024, com destaque para a ADM e a Bunge, que teriam sido as maiores beneficiárias. O estado do Mato Grosso produziu aproximadamente 51 milhões de toneladas de soja no ano passado, volume superior ao da Argentina, o que amplia o peso econômico da decisão. Criada em 2026, a moratória da soja ela é considerada uma das principais ferramentas de contenção do desmatamento na Amazônia, ao impedir a compra de soja produzida em áreas desmatadas após julho de 2008. Pesquisadores estimam que, sem o acordo, uma área de floresta tropical equivalente ao tamanho da Irlanda teria sido convertida em lavouras no Brasil. Apesar disso, entidades do setor produtivo argumentam que o pacto restringe o mercado e reduz a renda e o desenvolvimento econômico do Mato Grosso. No campo institucional, o governo federal ele questiona a nova lei estadual no judiciário, enquanto o CAD conduz uma investigação sobre possíveis impactos da moratória na livre concorrência, decisões provisórias do Supremo Tribunal Federal. Suspenderam a apuração antitruste, mas mantiveram a lei em vigor. Ambientalistas alertam que o enfraquecimento da moratória pode abrir caminho para a revisão de outras políticas ambientais e ampliar a pressão internacional sobre o agronegócio brasileiro. E agora você vai acompanhar que o ataque de percevejo, uma praga complicada, esse ataque de percevejo na cultura da soja representa enormes prejuízos aos produtores e ao país. O ataque dessas pragas representa um dos principais desafios para a produtividade da soja aqui no Brasil, com potencial de comprometer até 30% da produção, quando o controle não é eficiente. Entre as espécies que formam o complexo de percevejos, o percevejo marrom se destaca como a praga mais agressiva, com ampla presença nas lavouras e elevado impacto econômico, atingindo dezenas de milhões de toneladas de grãos a cada safra. Estimativas da Pesquisa Agropecuária Nacional indicam que os prejuízos causados por percevejos na última safra de soja alcançaram cerca de 12 bilhões de reais. Os insetos se alimentam ao perfurar estruturas da planta, retirando nutrientes essenciais, enfraquecendo as vagens e ramos e liberando toxinas que comprometem o desenvolvimento da cultura e também a qualidade dos grãos. Falhas no manejo podem resultar em perdas expressivas e penalizações na comercialização. Estamos falando em mais de 50 milhões de toneladas de soja que sofrem com a presença desse inimigo. Pelo menos é o que mostra o departamento de marketing da Rainbow Agro. Especialistas apontam que
O controle preventivo, iniciado ainda nos estágios iniciais da infestação, é fundamental para garantir a pressão da praga ao longo do ciclo da cultura. E dentro desse contexto, o manejo integrado de pragas surge como estratégia central ao orientar o produtor a adotar monitoramento constante, critérios técnicos de decisão e uso racional de inseticidas. O avanço tecnológico tem ampliado as opções de controle com soluções que combinam diferentes mecanismos de ação para maior eficácia e efeito prolongado, inclusive sobre percevejos adultos. A solução da Rainbow, ela proporciona proteção eficaz à lavoura, minimizando perdas causadas pelos percevejos, como redução de perdas da qualidade dos grãos e penalizações na comercialização. E agora vamos falar um pouco do crédito rural, de dinheiro para a produção agropecuária. O mercado de crédito agrícola ele passou por uma fase de forte expansão nos últimos anos, que foi impulsionada por expectativas otimistas sobre preços, margens e capacidades de pagamento do produtor rural. Segundo a análise de Alexandro Rebelo Bonato, o Alexandro é especialista em crédito e trade finance. Esse movimento ele foi marcado menos por falha de diagnóstico e mais por um erro relevante na calibração do risco envolvido. Entre 2021 e 2022, o ambiente de commodities valorizadas estimulou o crescimento acelerado de instrumentos como FIAGROS, que são fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, e também os CRAs, que são títulos de créditos com projeções baseadas no pico do ciclo. A virada ocorreu a partir do fim de 2022, quando a queda nos preços da soja e também do milho, combinada à manutenção de custos elevados, reduziu drasticamente as margens dos produtores. E nesse cenário, a inadimplência do crédito rural saltou de 0,59% em janeiro de 2023 para 11,4% em outubro de 2025, evidenciando o descompasso entre expectativa e realidade. Outro fator estrutural foi a distância entre a lógica do mercado de capitais e a organização no campo brasileiro, majoritariamente familiar. A exigência de governança corporativa, dados padronizados e compliance rígido encontrou limitações em um universo no qual mais de 99% dos produtores não possuem estruturas compatíveis. A migração do CPF para CNPJ, estimulada como solução, acabou desincentivada por aumento de carga tributária e custos operacionais, criando barreiras adicionais de transparência. A conta também não fechou do ponto de vista financeiro. E com o crédito e com a redução do crédito subsidiado, produtores recorreram a linhas de mercado com juros nominais em torno de 15% ao ano e custo efetivo total que podia alcançar 30% ou 40%, cenário incompatível com um setor de margens estreitas e alto risco climático. A pressão se intensificou com o avanço das recuperações judiciais que mostram lentidão na execução de garantias e frustração da liquidez esperada. O ajuste em curso aponta para maior seletividade, foco em segurança efetiva, fortalecimento de garantias fundiárias e estruturas
com mecanismos de proteção de perdas. O crédito agrícola entra em uma fase mais madura, na qual compreender as particularidades do campo passa a ser condição essencial para a sustentabilidade do financiamento. E agora vamos falar do mercado de produção de carne suína. A suinocultura brasileira iniciou o ano 2026 com perspectiva positiva e possibilidade de atingir um novo recorde de produção. Avaliações da Agrifato Consultoria indicam que o setor deve manter uma trajetória de expansão apoiado pelo bom desempenho das exportações por condições de mercado ainda favoráveis ao produtor e pela menor oferta de carne bovina associada à fase atual do ciclo pecuário. De acordo com as projeções, a produção nacional de carne suína pode alcançar volume acima de 5,5 milhões de toneladas ao longo do ano, ultrapassando o resultado estimado para 2025. O avanço previsto está diretamente ligado ao crescimento das vendas externas, que seguem ampliando a presença do Brasil no mercado internacional da proteína. A consultoria destaca a consolidação do mercado asiático como principal vetor desse crescimento, com destaque para países que ampliaram significativamente as compras de carne suína brasileira nos últimos anos. A tendência é de continuidade desse movimento em 2026, reforçando o papel das exportações como pilar do desempenho do setor. Mesmo com cenário favorável para a produção e os embarques, a Agrifato avalia que os preços do suíno vivo podem encontrar algum limite ao longo do ano. A expectativa é de ajustes pontuais, principalmente no setor agora no primeiro semestre, dentro de um comportamento considerado sazonal. O movimento deve alcançar também o mercado de leitões, influenciado pela oferta e pela competitividade com outras proteínas. O desempenho observado em 2025 ajuda a explicar o otimismo em relação ao próximo ano. A produção brasileira ela registrou forte avanço, assim como os embarques que atingiram alguns dos maiores níveis históricos, consolidando o país entre os principais exportadores mundiais da proteína suína. No mercado interno, regiões com maior concentração produtiva também apresentaram evolução relevante, com valorização do suíno vivo e melhora de margem ao produtor, apoiada pela combinação entre preços firmes e custos mais controlados. Esse conjunto de fatores contribuiu para fortalecer a base econômica do setor. E com esse cenário, a suinocultura brasileira encerra 2025 fortalecida e entrou em 2026 já com fundamentos que sustentam a continuidade da expansão. A expectativa é de manutenção de crescimento, ainda que em um ambiente de preços mais ajustados, com protagonismo do mercado externo na sustentação do desempenho. E depois do intervalo, você vai ver como está o mercado da soja. Vamos mostrar também a situação do setor produtivo leiteiro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora você vai ver no nosso editorial como está a situação do setor leiteiro. Confira. O movimento de desvalorização do leite no campo segue muito firme aqui no Brasil. Pelo 8º mês consecutivo, o preço pago ao produtor recuou na chamada Média Brasil, que é um reflexo do elevado abastecimento do mercado. Dados do CPEA, que é do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada da Exalc-USP mostram que o leite captado no mês de novembro de 2025 foi negociado a R$ 2,11 por litro, uma queda de 8,31% em relação a outubro de 2025 e de 23,3% quando a gente compara novembro de 2025 com novembro de 2024 em termos reais e com os valores já deflacionados pelo IPCA. E com esse resultado, o preço do leite acumula um recuo real de 21,2% ao longo do ano passado. Segundo o CPEA, a sequência de baixas é explicada principalmente pelo forte aumento da oferta que tem pressionado as negociações ao longo do ano. A produção de lácteos cresceu de forma significativa no ano passado. A estimativa do CPEA é de que o ano de 2025 encerrou com alta média de 7% na captação industrial, alcançando o recorde de 27 bilhões de litros. A produção de leite cru ela foi favorecida pelos investimentos realizados em 2024 e pelas condições climáticas mais favoráveis ao longo do ano de 2025, que estimularam a produção na região sudeste e também no centro-oeste e reduziram a queda sazonal lá na região sul. A disponibilidade de lácteos também vem sendo reforçada pelas importações que, embora tenham recuado 14,8% em novembro, seguiu e seguem em níveis elevados. Na parcial de 2025, o Brasil importou 2 bilhões de litros em equivalente leite, volume apenas 4,8% menor do que no mesmo período de 2024, ano em que registrou um recorde de compras externas. Em sentido oposto, as exportações brasileiras caíram 33% na comparação anual, somando 62 milhões de litros em equivalente leite no acumulado do ano passado. E segundo agentes de mercado ouvidos pelo CPEA, existe aumento significativo dos estoques de lácteos, tanto na indústria quanto nos canais de distribuição. E com o mercado abastecido, as negociações de derivados têm sido pressionadas, comprimindo as margens dos laticínios. Levantamento do CPEA, com apoio da Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, aponta que, em novembro do ano passado, os preços dos lácteos no mercado atacadista de São Paulo registraram novas quedas. E com o repasse dessas quedas ao preço do leite cru, a receita do produtor segue lá embaixo, em retração, ao mesmo tempo em que os custos de produção continuam em alta. Em outubro do ano passado, 2025, foram necessários 28,4 litros de leite para comprar uma saca de 60 quilos de milho, um aumento de 7% frente a setembro e de 2,3% em relação à média dos últimos 12 meses. O conjunto de indicadores reforça um cenário de perda de rentabilidade no campo e de cautela nos investimentos, o que, segundo o CPEA, pode levar a uma desaceleração gradual da produção nos próximos meses. Pode ter certeza absoluta que essa situação do leite, preço lá embaixo, custo lá em cima, prejuízos aos pequenos e médios produtores, isso daí não vai resolver, pelo menos até lá por volta de maio, junho, julho. Infelizmente, a situação do setor leiteiro é muito crítica. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: uma pessoa é capaz de conseguir qualquer coisa se o seu entusiasmo não tiver
limites. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.